Governistas na Câmara e no Senado estão colhendo assinaturas para a criação de uma CPI que visa investigar as supostas irregularidades na inserção de propagandas eleitorais gratuitas durante a eleição de 2022. A campanha do presidente da República alega suposta fraude na veiculação da propaganda eleitoral em rádios, principalmente do norte e do nordeste do Brasil. Para falar sobre essa movimentação no Congresso Nacional, da denúncia e também outros temas, a eleição, a reta final para o segundo turno, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o deputado federal, capitão Derrite, do PL de São Paulo. Tudo bem, deputado? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, Tiago, Adriana, Ricardo. É um prazer estar novamente aqui no Jornal da Manhã. Bom, deputado, claro que tudo tem que ser apurado, mas o senhor conhece bem o funcionamento do Congresso, foi reeleito inclusive. O senhor acha que há tempo de uma abertura de uma CPI? Também se fala da CPI das pesquisas eleitorais, enfim. Lembrando que esse momento, essa legislatura termina logo em fevereiro, né? Olha, uma coisa que a gente tem que fazer é dar resposta para a sociedade, Tiago. O povo brasileiro está abismado com as notícias e com os indícios e até provas apresentadas pela candidatura do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e a maneira como ela foi recepcionada pelo Poder Judiciário. Isso que nos causa ainda o maior espanto, porque inquéritos considerados ilegais por muitos juristas renomados estão ocorrendo aí sem prazo de término, às vezes sem participação do Ministério Público. Nós vimos aí empresários tendo as suas casas aí com cumprimento de mandado de busca pelo STF, por ordem do STF, sendo que eles não têm foro privilegiado. E agora, durante uma campanha eleitoral decisiva, que tem indícios de mais de 154 mil inserções, aliás, a menos para um dos candidatos, o que prejudica demais a isonomia de uma disputa eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral sequer dá prosseguimento numa investigação e, pelo contrário, ainda acusa um dos candidatos ou uma das campanhas de estar tumultuando as eleições, acolhe lá junto ao inquérito que já está sendo conduzido das fake news. Isso nos preocupa demais. Então, para isso, o Congresso tem que se posicionar. É claro que isso não vai acontecer antes do domingo das eleições, mas eu creio muito que até o final do ano nós temos o dever de dar essa resposta para o povo brasileiro. Roberto Mota. Bom dia, deputado. Ser assaltado já é uma experiência comum para o brasileiro, especialmente os mais pobres, né? Parece que todo mundo já foi assaltado. Todas as nossas grandes cidades têm áreas sob o controle de facções criminosas, onde o Estado brasileiro não chega. Existem até verdadeiros exércitos clandestinos que ocupam cidades, como aconteceu em Araçatuba e em várias outras cidades. A maioria desses criminosos nunca é presa. Quando são presos, as punições são absurdamente leves. O Brasil é o país da impunidade. Qual é o impacto do resultado das eleições presidenciais no combate ao crime? Mota, você como um grande estudioso e referência no assunto também em segurança pública sabe que nós temos aí uma dicotomia muito grande entre esses candidatos à presidência da República. Nós temos um candidato que foi recebido no Complexo do Alemão com um tapete vermelho de portas abertas, sem nenhum esquema de segurança. E nós temos um outro lado, um outro grupo político, aqui em São Paulo representado, por exemplo, pelo Tarcísio de Freitas, que lá na Paraisópolis houve uma troca de tiros com mais de 88 disparos sendo deflagrados lá num verdadeiro combate, numa verdadeira ação de guerra. Então, o narcotráfico, o crime organizado, já escolheu o candidato. As faixas estão espalhadas aqui nas comunidades em São Paulo, pressionando os moradores, que são maioria, assim, pessoas trabalhadoras, a votarem nos candidatos da esquerda. Então, a importância da manutenção do presidente Bolsonaro, para que a gente continue lutando, para acabar, como nós aprovamos na Câmara, na minha relatoria do fim das saídas temporárias, acabar com a audiência de custódia, com visita íntima, fazer com que os líderes das facções criminosas, exemplo do que aconteceu aqui em São Paulo, primeiro comando da capital, fossem transferidos lá para os presídios federais. Se não houver continuidade nessa política de combate ao crime organizado, certamente o Brasil vai perder muito. A hora certa, agora 9h30. Seguimos nossa entrevista com o deputado capitão Derrite com a pergunta do Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Deputado, apesar de alguns aliados do presidente, o pessoal do entorno dele, como o próprio
deputado Eduardo Bolsonaro defenderem o adiamento do segundo turno, da votação do segundo turno. Isso não vai acontecer, obviamente, e ficará então para essas investigações, essas reclamações serem investigadas posteriormente, como numa CPI, como o senhor está propondo. Mas as CPIs custam caro, né? Cada CPI custa centenas de milhares de reais para os cofres públicos, e há também uma intenção de fazer uma CPI das pesquisas eleitorais. No Senado tem também uma coleta de assinaturas para a CPI do assédio eleitoral, né? Que é aquela prática de empresários constrangerem os funcionários a votar em determinado candidato. Não seria o caso, até para economizar, né, dinheiro público, fazer uma CPI que investigue todas essas questões eleitorais e aí trazer propostas para melhorar o processo eleitoral para as próximas eleições? A ideia parece assim razoável, porém o nosso ordenamento jurídico ele determina que a criação de uma CPI tem que ser sobre um fato específico. Então a gente misturar o fato das inserções com o fato da eventual pressão de empresários, aí misturaria e não encontra embasamento legal para que isso acontecesse. Agora, o que não me preocupa, Diogo, é a questão se uma CPI custa caro ou não. O que vai custar muito caro para o Brasil é a volta do PT ao poder. Aliás, nós já comprovamos isso. Foram trilhões de reais desviados, destinados a países socialistas ou até países com ditaduras aqui na América Latina. Então, a minha preocupação é maior com relação a isso, para que a corrupção não volte a imperar num sistema gigante como foram aí casos exacerbados como o Mensalão, Petrolão e outros tantos aí, desvios de recursos do BNDES. A nossa preocupação é com o futuro do nosso país. Agora, pergunta de Ricardo Salles. Derrite, bom dia. Há uma especulação positiva no sentido de que você poderia ser o secretário de Segurança Pública no provável governo do Tarcísio. E você, como policial militar, obviamente as pessoas colocam a dúvida de como ficaria a relação com a Polícia Civil e até com coronéis que têm patente superior à sua de capitão na Polícia Militar. Eu entendo que essa é uma questão de pouca importância, mas seria importante você dizer como um policial militar conseguiria gerir uma situação como essa e qual é a visão de futuro para a segurança pública em São Paulo. Bom, o deputado responde essa pergunta em instantes, só lembrando que no domingo nós teremos uma grande cobertura a partir das 7 horas da manhã com toda a nossa equipe de reportagem, comentaristas, e a partir das 5 horas da tarde teremos todo o processo de apuração, a Jovem Pan vai acompanhar. Bom, agora são 9h33. Repita. 9h33. Bom, a gente segue com o deputado Capitão Derrite. Agora há pouco a pergunta de Ricardo Salles falando sobre a possibilidade do deputado ser o secretário da Segurança Pública em um eventual governo de Tarcísio Gomes de Freitas. Deputado. Olha, Ricardo, eu sou muito próximo do nosso ex-ministro Tarcísio. Estive ontem lá no debate acompanhando. Fui o responsável pela elaboração do plano de segurança pública dentro do plano de governo dele. O Tarcísio é uma pessoa extremamente preparada, capacitada, você foi ministro com ele e sabe disso. É claro que eu tenho uma missão lá em Brasília, promover a reforma do sistema de justiça criminal que passa prioritariamente pela reforma das nossas leis. Agora, o Tarcísio é um amigo, é claro que se vier um convite formal da parte dele a gente vai analisar com muito carinho. Essas questões aí, o fato de eu ter sido capitão da Polícia Militar, ou ser capitão da Polícia Militar, pode desagradar os coronéis. Acho que é um fato superado, porque eles já me enxergam como um político que inclusive entregou resultados efetivos para a população, para a instituição. Então acho que não haveria problema. E de igual modo eu digo na Polícia Civil, pois tenho muitos amigos. Agora o que precisa ser feito aqui, independente de quem assuma, e não só na Secretaria de Segurança Pública, eu tenho certeza que vai ser uma característica do governo do governador Tarcísio, o critério técnico para a escolha de cada uma das suas pastas das secretarias. E, claro, se vier um convite, um pedido pessoal de um amigo, a gente vai analisar com muito carinho, sabendo da responsabilidade que esse cargo traz e se isso acontecer, a gente vai fazer o máximo para combater o crime e para promover a integração entre todas as polícias, a militar, assim, técnico-científica e a Polícia Civil, privilegiando sempre a população com uma melhor segurança pública. O deputado Derrite, os votos para presidente dos indecisos, brancos e nulos estão sendo muito disputados nessa reta final, essas últimas horas até o próximo domingo. Ainda dá tempo de convencer esses eleitores a escolher um nome? Como? Com quais argumentos?
Olha, Adriana, eu tenho usado muito a minha bandeira, que é a segurança pública, né? De um lado, nós temos um ex-presidente, que inclusive foi condenado em algumas instâncias, que já foi preso, ele é um ex-presidiário, e ele defende abertamente, está no site do PT isso, desencarceramento em massa, liberação das drogas, defende, inclusive, trata bandido como coitadinho. E de um outro lado, nós temos um presidente da República que isolou lideranças de facções criminosas, de organizações criminosas em presídios federais. É alguém que, em seu governo, bateu recordes de apreensão de drogas, de combate ao crime organizado, alguém que defende a família, alguém que apoia os policiais, que defende, inclusive, a legítima defesa dos policiais e que não quer ver criança tendo ensino de sexo em sala de aula e quer, sim, acabar com a impunidade que existe no nosso país para os criminosos, que é o bandido preso e a população livre nas ruas. Então, para aqueles que ainda resta alguma dúvida, não tem como, quando você olhar principalmente para a segurança pública, um defende abertamente os criminosos e outro defende as vítimas. Deputado, quando esse governo começou, houve toda aquela discussão sobre o pacote anticrime do ex-juiz Sérgio Moro. E esse pacote foi sendo desfigurado ao longo dos anos, inclusive com a saída dele do governo. O senhor acha que qual é a possibilidade, qual o clima para que esse pacote volte a ser discutido no ano que vem? Tiago, o pacote anticrime foi uma importante medida do governo federal, ali representado à época pelo então ministro Sérgio Moro. Porém, o Congresso, aqui a gente tem que pontuar, foi o Congresso que desnaturou o pacote anticrime. As principais medidas, como prisão após condenação em segunda instância e a legítima defesa dos agentes da lei, eles foram retirados do pacote anticrime. Além desse pacote anticrime, já foi uma importante medida, pois aumentou de 30 para 40 anos a pena máxima nos presídios, que um criminoso possa ficar preso, nós temos que promover a reforma do sistema de justiça criminal. É uma série de mudanças na legislação e eu pontuo aqui, a audiência de custódia, que em média libera 50% dos criminosos presos pela polícia em até 24 horas são liberados, chegando ao absurdo de, no Distrito Federal no ano de 2020, ter liberado quase 80% dos criminosos. Você tem visita íntima, auxílio reclusão e a famigerada progressão de regime. Nós conseguimos aprovar na Câmara o fim das saidinhas temporárias, eu fui o relator, está parado no Senado, mas a progressão de regime é algo que alimenta a impunidade. Por quê? Nós temos, o criminoso é condenado a 19 anos de prisão, aí, caso da Elise Matsunaga, ela matou e esquartejou o próprio marido, condenado a 19 anos, reduziu para 16, cumpriu 10 anos e está na rua. Qual é a resposta que a nossa justiça criminal dá para uma pessoa que mata uma vítima? É cumprir 10 anos de prisão e ser posta em liberdade? Eu creio que não. Acho que quem tira a vida de alguém tem que ficar o resto da sua vida encarcerado. Deputado federal Capitão Derrite, do PL aqui de São Paulo. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza, pela visita aqui aos estúdios do Jornal da Manhã. Até a próxima. Muito obrigado.